Olá pessoal, hoje estamos aqui para dar continuidade ao assunto desintoxicação. Nós já abordamos a importância da boa alimentação, que tem ação anti-inflamatória, que reduz índices glicêmicos de gorduras não benéficas no nosso organismo e que esse processo começa na boca, na higiene e na estimulação da saliva, para nos livrarmos de bactérias, parasitas, que muitas das vezes estão no alimento mal higienizado. A boca é a primeira barreira e para isso precisa ser bem cuidado. Hoje vamos falar dos intestinos, que é um órgão em forma de tubo que se estendem desde o final do estômago até o ânus, permitindo a passagem dos alimentos digeridos, fazendo a absorção dos nutrientes e a eliminação dos resíduos. Para fazer todo esse processo, os intestinos têm de 7 a 9 metros de comprimento. São as partes mais importantes do sistema digestório, porque formam a nossa segunda barreira protetora contra os micro-organismos maléficos à nossa saúde. Além disso, os intestinos também promovem a eliminação das toxinas e de outros produtos que não podem ser absorvidos pelo corpo, que são eliminados sob a forma de fezes. É importante dizer que, para manter uma flora intestinal saudável, deve-se apostar no consumo de probióticos, tanto através dos alimentos como de suplementos. Mas pouco adianta todos esses cuidados se o nosso intestino estiver sujo, impedindo a absorção dos nutrientes e suplementos adequadamente. Para falar mais sobre limpeza intestinal, convidamos o naturopata Gerson Cruz, mestre em medicina chinesa, certificado na China, com mais de 18 anos em spa de desintoxicação. Olá, Gerson. Olá, Vera, bom dia. Olha, é um prazer ter você aqui conosco, falando de um assunto, às vezes, tão inóspito, né? Que as pessoas, às vezes, não querem falar, porque acham que é sujo e tal. Não, é uma coisa natural, normal, humana, né? E que precisa ter o cuidado necessário para que a gente tenha uma boa saúde. Bom, em primeiro plano, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando para vocês e falando com vocês a respeito desse assunto, que na maioria das vezes é um constrangimento muito grande das pessoas quando se refere a esse assunto, mas que deve ser tratado e levado muito seriamente, porque é o sistema no nosso corpo onde eu acredito ser o maior gerador de doenças, tá? E momento em que se deve limpar o intestino, eu julgo que sempre. É uma prática pouco difundida e que deveria ser mais valorizada, porque, como eu falei, é um gerador de fatores de doenças muito grande. Em que momento isso é importante que se faça uma limpeza intestinal? A partir do momento em que as pessoas já começam a relatar uma disfunção orgânica, né? Entre aspas, doença, ou naqueles casos em que um tratamento proposto, a eficácia desse tratamento proposto fique comprometida, a resposta fique muito lenta. Então, é importante que você limpe o ambiente para que a eficácia tenha uma excelência de cura. Exato. Eu gostaria de agradecer, assim como a Vera, a sua presença aqui nesse nosso programa, nessa nossa entrevista, né?
e aproveitar para esclarecer os nossos ouvintes, né, aqueles que nos seguem, sobre essa questão do enema e como a gente vem falando muito sobre desintoxicação através dos alimentos, através de uma série de práticas. Eu queria colocar aqui para você em que momento, dentro dessa prática de detox, o enema teria o seu lugar. A gente iniciar um tratamento com enema como uma parte de todos os processos alinhados na desintoxicação. Muita gente não sabe, mas só por ter um intestino grosso não funcionando como deve, evacuando de acordo com o que come, com o mesmo volume proporcional ao que come. Isso é muito interessante. Se a eliminação não for a contento, é uma constipação acontecendo. A retenção das fezes dentro do intestino vai fermentando a cada tempo que passa. O intestino vai absorvendo a umidade, porque é no intestino grosso que é absorvido os minerais. Então, cada tempo que passa, vai sendo retirado mais umidade. Essas fezes, esse bolo fecal vai ficando mais duro e a dificuldade da evacuação cada vez mais aumentando. O que só por esse fator vai gerar o aparecimento da hemorroida. Pelo esforço físico que a pessoa tem que desempenhar para poder evacuar. Um outro fator que é muito importante de ser dito, principalmente para as mulheres, onde o índice de constipação sempre é muito maior do que acontece com os homens. A fibromialgia, que a medicina peleja em tratamento, em buscar uma cura e tal, não existe cura de fibromialgia. Aliás, a fibromialgia aparece por um intestino sujo, por absorção de toxina, que vai gerar um processo inflamatório no corpo inteiro, né? Então, se não tratar, se não limpar, se não voltar a evacuar numa condição normal, orgânica, não tem eficácia, não tem cura, né? E agora, é importante também, a gente está falando de limpeza, mas é importante também uma reeducação alimentar, né? Isso aí encaixa bem no texto. Um pouquinho antes, né, da gente começar oficialmente a nossa entrevista, o senhor tinha falado da importância da vermifugação antecedendo esse processo. É isso mesmo? Sim, antes de entrar com o enema, seria interessante começar a vermifugação ou os dois ao mesmo tempo? Olha, pela minha prática, eu julgo que a vermifugação sempre tem que estar à frente de qualquer tipo de tratamento, porque os vermes são sugadores da energia vital nossa, eles sugam para eles sobreviverem, né? Então você tem que eliminar toda a carga de vermes no corpo. E as toxinas deles, né? As toxinas que eles esperem, lógico, vai influenciar muito na saúde da pessoa. E a partir daí você entrar com o enema, com a limpeza intestinal, para que se remova desse intestino todo o resíduo acumulado por anos, sei lá quanto tempo essa pessoa sofre de constipação. Então vai acumulando na parede do intestino. Cada vez que passa ali um bolo alimentar, vai deixar resíduo, e é resíduo sobre resíduo a cada alimentação, e isso vai formando uma parede de bloqueio na absorção de nutrientes saudáveis. Porque aquele material que está lá acumulado na luz do intestino vai fermentando. E o produto fermentado gera toxina. E a toxina absorvida vai gerar doença no corpo. O fígado é o principal, ele é quem mais sofre
quando ele tenta processar essa carga de toxina e às vezes, ou na maioria das vezes, nem consegue se livrar de toda essa toxina. E aí começa a espalhar pela corrente sanguínea, gerando os fatores inflamatórios, reumatismos e outras doenças mais. Antes de eu passar a bola para a doutora Vera, eu só queria fazer um pensamento que me veio aqui, refletindo a forma, eu e Vera, nós temos um programa de detox, né, em que nós utilizamos vários recursos de exames, desde os exames convencionais de sangue, onde eu já consigo ver tanto as parasitoses, né, pelo exame de fezes, o MIF, como às vezes a gente também usa um exame que analisa, né, o processo digestivo, então que a gente percebe a falta de algumas enzimas nesse processo, até a hipocloridria, né, diminuição de ácido clorídrico. A gente tem um exame de sangue, a gente vê vários marcadores inflamatórios, presença de doenças imunológicas como uma tiroidite de Hashimoto, queixas de fibromialgia, falta de nutrientes, pessoas que conseguem, porque como eu sou nutróloga, eu peço um exame bem completo em que eu doso as vitaminas, o zinco, o cobre, manganês, magnésio, metais pesados no sangue, que a gente pode por ali já calcular também, mesmo que não de uma forma tão precisa, né, como um exame de fio de cabelo, mas já dá para ter noção se aquele nível de metais pesados está influenciando, interrompendo o processo metabólico. Então, e nós trabalhamos também, temos uma outra profissional que trabalha com a gente que faz um exame de campo escuro, em que a gente já nota uma série de problemas de desbiose. Então, quando a gente vai, é aí que entra, começar a tratar, a gente poderia, você de uma certa forma já me respondeu, suplementar através de introduzir uma dieta, introduzir suplementos, mas eu vejo que talvez esse aproveitamento, como você falou, que a melhor absorção dos minerais acontece pelo colo, e isso é uma novidade para mim, que acontece no colo, né? Eu acho que você já vai me dar a resposta, mas eu queria ouvir de você, então, que parece que seria mais interessante fazer o nosso enema antes de introduzir os suplementos, que além de serem mal absorvidos, são caros, então a gente quer ter a garantia, né? O que eu achei mais interessante que ele falou, e dentro da nossa prática, a gente faz essa vermifugação através de 3 etapas, né? E não como comumente é feito aí no mercado, né, nas outras clínicas, com um só produto para pegar uma gama grande de micro-organismos, parasitas, fungos, bactérias, etc. Então, nós fazemos em 3 etapas, porque a gente respeita, a gente respeita aqueles micro-organismos do intestino alto, né, em que ele vai ter, assim, 7, depois mais 7 dias também para a gente combater os ovos deles, etc., que permanecem e tudo. E depois, então, a gente ataca o intestino grosso, o intestino baixo, porque senão, se for atacar tudo de uma vez, o que está embaixo se esconde e aí, babau, não dá mais jeito para você pegar, não é? Então, e que, além disso, a gente, depois desses 21 dias, dependendo do caso e tudo mais, a gente até faz uma nova dosagem, não é? Para justamente pegar esses ovos que você falou, que é muito importante, porque eles viram novos... Vai ver a reinfestação. A reinfestação, isso aí. E eu acredito, assim, como a Tânia, que realmente fazer o enema é extremamente importante antes de você até canetar, né, vários suplementos e tal. Tem determinadas coisas que a gente tem que fazer na hora, não pode deixar passar, como por exemplo uma coisa crítica, né, tem que ser feito. Não vai deixar o paciente com uma dor, né, claro. E tal, a gente faz uma intervenção ali e tudo mais, mas a gente sabe que o real resultado só vai ser exatamente quando esse intestino, ou a luz desse intestino, estiver limpa, né? Bom, Tânia, tem mais alguma pergunta para fazer? Não, o que eu tinha falado, nós tínhamos falado sobre isso, né, sobre, então, que seria vantajoso, então, já que ele, né, o enema tem uma ação sobre o fígado, não é? Então, como o senhor defendeu, né, explicou,
que seria mais interessante, né, a gente tratar isso quase que uma urgência, né, antes da gente entrar com as outras terapias de detox. Isso. O que eu queria perguntar, um pouco assim, por que fazer uma limpeza? Eu vejo assim que muita gente fala assim, mas eu fiz uma hidrocólula e tal, que é fantástico, não sei o que, que tira tudo, não sei o que lá. Então me diga a diferença real entre fazer uma limpeza com uma substância estimulante, como o café e ervas medicinais e tudo mais, e água. Então, como a água, ela não tem o poder de estimular nada, ela só limpa. Ela não estimula a produção de hormônios, ela não vai dar um resultado tão eficaz quanto, porque nessa limpeza intestinal, normalmente feito com máquina, ali já tem um risco grande, porque se a água não estiver tratada, já tem um risco de contaminação. A pressão da água, se não for controlada, muito controlada, e a temperatura, você vai causar lesão intestinal. Né? A pressão pode até estourar o seco, o intestino grosso. E a imposição de pressão, ao invés de você limpar, você está empurrando para o mesentério absorver aquela massa de toxina que está ali, que tem que ser removida. Então, a pessoa já está meio ferrada, né? Até por isso a prática está meio que em desuso, porque não foi aprovada. Então, é diferente quando você faz um processo com o Cleases, que é uma bolsa que vai infundir por gravidade na temperatura controlada pelo terapeuta que estiver executando o trabalho, entendeu? Não tem pressão excessiva, a medida de infusão pode ser controlada de maneira muito rápida, porque cada intestino vai absorver ou vai aceitar um volume de infusão. Né? Até no início a pessoa está com o intestino tão bloqueado, tão cheio, que a infusão vai ser pouquinha. Você não vai conseguir infundir 1 litro ou 2 litros. É aos poucos. Você vai limpando, vai abrindo espaço para que o volume de infusão seja cada vez maior. Então, esse é uma grande diferença, né? Agora, com relação à sequência de tratamento, a sequência é essa: limpar, depois de limpo, nutrir, e depois você vai tratar. Porque só em limpar, você já começa, você não está nutrindo, mas você já começa a não absorver aquela carga de toxina que vinha absorvendo. Então, você já começa a limpar todos os outros sistemas, principalmente o circulatório e o hepático. Então, limpando isso aí, uma carga de disfunções orgânicas que a pessoa vem relatando que está sofrendo disso ou daquilo, entre aspas, doenças, só daí já começa a sumir, vai sendo eliminada. E depois, na sequência, você entra com a nutrição para complementar aquela necessidade que foi avaliada, e você complementa aquilo, pronto, está o paciente tratado e curado. Eu gostaria só que você desse assim, mais uma dica, porque muita gente fala assim, eu já faço isso com café orgânico, mas não é o nosso kit de café orgânico, porque o nosso kit ele tem o café e tem mais uma série de plantas medicinais, não é? Que não faz com que também a cafeína, né, venha a causar algum dano no organismo. Me fala mais um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. O Dr. Michel Gerson,
um médico alemão, foi ele quem começou a desenvolver essa ideia de fazer o clister, ou a lavagem intestinal, como queira chamar, com o uso do café. Mas pesquisas mais avançadas, feitas por outros médicos, chegou à conclusão de que só o café não era tão interessante. Então, a partir dos estudos do Dr. Michael Gerson, um médico alemão que atuou durante a Segunda Guerra Mundial, e ele é autor do livro com o título O Segundo Cérebro, Intestino, o Nosso Segundo Cérebro. Foi ele quem preconizou essa limpeza intestinal com o uso do café, em função da cafeína, que ele percebeu todo o estímulo que a cafeína causa no intestino, favorecendo a absorção. Porém, com estudos mais avançados, foi constatado que só com o uso do café não era muito interessante. Então chegou-se à conclusão de que se deveria usar outras ervas afins, ervas medicinais que atuassem nesse sistema digestório, promovendo desintoxicação e limpeza, para se ter uma eficácia maior e não criar a dependência, porque só a cafeína ela cria dependência, ela induz a muita produção de serotonina, e a serotonina dá prazer, né? Então essa sensação de prazer, as pessoas ficavam viciadas em fazer lavagem intestinal para se sentirem melhor, se sentir literalmente menos enfesadas. Então, e hoje a gente tem essa prática, né, com algumas outras ervas que fazem parte do composto para promoção da limpeza intestinal. Quais são essas ervas? As ervas compostas nesse kit, que é o que a gente usa para trabalhar, café orgânico, a erva calêndula, camomila, cáscara sagrada, cavalinha, erva cidreira e a malva. Esse kit foi desenvolvido a partir de um estudo bem minucioso, por que de cada erva, onde que entraria cada erva para compor essa limpeza, né? Essa composição, né, para chegar nessa composição com excelência, com eficácia. Então, é o que a gente tem hoje e que a gente usa com segurança, com qualidade, com controle de contaminação, com controle de higiene, e a resposta eficácia sempre é excelente, a resposta terapêutica também. Então, é o que a gente pratica aí hoje. O que eu notei é que a principal vantagem do enema, do café com essas ervas medicinais, é a imunoestabilização das defesas do organismo, não é mesmo? Pois 80% dessas defesas encontram-se na mucosa dos intestinos, né? Como também a limpeza dos gânglios linfáticos, que a gente até já tinha conversado, da importância também da linfa, né? Nesse processo, dos gânglios linfáticos intestinais, que leva à diminuição dos processos alérgicos, além de eliminar focos de micose das paredes dos intestinos. Então, me fala mais um pouquinho sobre isso. Na verdade, quem promove isso são as ervas contidas no tratamento, no kit. O tratamento vai ser a limpeza. A partir do momento que o intestino está limpo, você para de absorver tanta carga de toxina.
E a partir daí, o seu sistema imunológico começa a responder mais, porque ele não tem que combater tanta toxina que estava sendo absorvida. Então, o seu sistema imunológico vai atuar aquém da necessidade e a resposta vai acontecer. Você vai ver a coisa mudar da água para o vinho muito rapidamente. Maravilha. E a segunda pergunta? A segunda pergunta é falando um pouquinho sobre os gânglios linfáticos, da função, mas você já respondeu. Os gânglios linfáticos eles também não terão esse trabalho excessivo de estar filtrando toxina e filtrando. Então, tudo é uma sequência. Você diria que a diferença da chegada dessas ervas, né, e da cafeína sendo por via retrógrada, né, por via retal, e não por via alta, oral, né, passando pelo processo de digestão, é que a grande diferença de fazer o efeito das mesmas não terem o mesmo efeito quando ingeridas por via... Ao contrário. Essa dúvida que eu queria tirar. Sim, porque se você ingere via oral, vai passar pelo sistema digestório, vai sofrer ação de suco gástrico, suco pancreático. Esses sucos, como a gente sabe, são muito ácidos. E eles degradam as propriedades das ervas contidas no chá. Já por via retal, isso não vai acontecer. Não tem mais a ação do suco gástrico. Perfeito. Tá? Então, vamos fazer assim, é mito ou verdade que o enema, principalmente esse do café orgânico, com as ervas, etc., ela desintoxica e restaura o fígado? Não precisa fazer aquela outra desintoxicação hepática, sabe? Do fígado, que até às vezes é perigoso, porque mexe um pouco também com a vesícula. A gente já falou isso anteriormente, a questão da desintoxicação. Então, quando você desintoxica o intestino, por consequência, você vai desintoxicar todo o corpo. Você cuida do rim, cuida do fígado, do baço, do que for. Mas primeiro o intestino. Porque não adianta você limpar o fígado e estar com o intestino sujo. Vai continuar absorvendo e vai continuar jogando toxina para dentro do fígado. Aí é um trabalho perdido. Né? Então isso é importante que se faça e a gente vê, eu não tenho essa prática de limpeza de fígado, mas já vi alguns vídeos e relatos onde as pessoas eliminam pelas fezes muita coisa, uma carga de flocos de colesterol, né? E também aqueles umas massas esverdeadas, né? E também aquelas pedras na vesícula, né? A pedra na vesícula nada mais é do que excesso de suco biliar, né? Que fica acumulado na vesícula e a vesícula não, por algum motivo, não encaminha lá para o estômago, aquilo vai ficando retido dentro da vesícula e vai calcificando. Não, e já fizeram assim várias análises que aquilo ali só calcifica porque é cheio de micro-organismos ali. Então, eu tinha um trabalho lá da China, onde dizia que a mesma bactéria que promove cálculos no nosso corpo, tanto renal quanto biliar, é a mesma bactéria que promove tártaro na boca. E a mesma bactéria que vai te levar a disfunções cerebrais, onde você entra na depressão e outras doenças psicológicas. É super interessante, mas legal. A gente acredita nisso, mas tem muitos que não acreditam. Mas cada vez mais a medicina o fato até da naturopatia está sendo cada vez mais valorizada, é porque com o avanço da medicina e a capacidade de explicar certos fenômenos que antes eram considerados inexplicáveis,
é que todas essas metodologias estão começando a fazer parte dos tratamentos médicos. Né? Estão deixando. Isso é bacana, isso é bacana. Estão cada vez sendo mais fazendo parte disso. Né? A ponto de que todo mundo hoje, a questão do intestino e cérebro já é uma coisa aceita por todo mundo, né? Os psiquiatras, os neurologistas. Acho que o segundo cérebro é o intestino, já é aceito. Já é aceito, sim. É bom, porque é aceito, sim. há uma interligação. Então, quando a gente faz besteira, a gente coloca a culpa no nosso segundo cérebro. Na medicina chinesa, é levado muito a sério a questão do tratamento em qualquer circunstância que seja. É mente, corpo e espírito. Você não consegue tratar nada sem tratar os três. Exatamente. Você tem que pensar nos três e chegar na raiz do problema para se pensar em tratar alguma disfunção. Antes de eu passar aqui para a próxima pergunta, eu vou falar sobre o que me contaram sobre os chineses, né? Porque como o chinês ele tem esse entendimento, né, da importância da saúde gastrointestinal, que eles lá estimulam as pessoas a não serem muito educadas como a gente é aqui na sociedade ocidental e dizem, se você tiver com vontade de soltar um flatus, que você não deve ter nenhuma cerimônia em relação ao lugar onde você vai soltar seu flatus. Se o momento for o elevador, que seja no elevador. Se o momento for na ópera, que seja na ópera. Cuidado de quem estiver perto. A gente aqui já tem que segurar o nosso outro. Né? Então, já que você falou isso, eu vou relatar aqui uma condição que é também bem apregoada na questão da medicina chinesa, né, que é a minha especialidade, com relação a gases. Os gases são voláteis, né? Então, os gases acumulados, como você falou, que as pessoas ficam envergonhadas de liberar, eles ficam acumulados dentro do intestino, mas são voláteis. O intestino não é uma parede estanque. Eles vão volatilizando por todos os sistemas onde ele passa, até chegar no crânio. Quando chega no crânio, o crânio é estanque. Aqueles gases vão se condensar, que são toxinas voláteis, vão se condensar e vão jogar gotículas no cérebro. Aí as pessoas têm aquelas dores de cabeça lancinantes, sem explicação do porquê, são toxinas, enganam no seu cérebro e o cérebro doido para se livrar daquilo ali. Então, normalmente, pessoas que têm constipação crônica sofrem muito de dores de cabeça. E eu pensando que era por causa do fígado. Não, é direto lá, né? Conexão direta. Toxinas volatilizadas. Bom, eu vou passar para a próxima pergunta. Sim. Como é feita a lavagem e por que se deve ter preferência a estar num ambiente controlado, como um consultório? E existe algum risco de contágio num enema que não seja procedido dentro das regras, né? Que você hoje vai nos explicar mais a fundo? Bom, o enema sempre é feito por via retal, né? Quando ele é executado em um ambiente adequado, né, um consultório, uma clínica, um hospital, um ambiente que foi preparado para a execução desse trabalho, existe ali os profissionais treinados para a execução do trabalho e, logicamente, receber instruções em função da questão da contaminação. Em casa, a pessoa consegue fazer, mas sempre é parcial. Porque quando você tem um técnico executando o trabalho, que não é só infundir o produto via retal, envolve aí uma massagem, envolve um relaxamento,
envolve aí uma concentração da contração anal para não haver vazamento, né? Isso tudo tem que ser relevado, porque a pessoa em casa vai tentar fazer, mas ela se preocupa com a infusão, que o líquido está acabando, que o líquido está quente, que o líquido está não sei o que, esquece da contenção. E aí vai vazar líquido Eu achei interessante onde ela estará, deitada, né, executando o trabalho, se é na cama, se é no sofá, se é no tapete. E aí, Eu achei interessante essa massagem que você falou anteriormente. Aí faz mesmo com um óleo de coco, você pode usar. lubrificante, A massagem é sobre o abdômen. sobre o abdômen. Né? E no ânus, Na bota- medicina chinesa chama hara. Então, quando você massageia o abdômen, você está massageando, na verdade, os órgãos internos. Né? E valorizando, logicamente, sempre os intestinos. E aí, como já foi falado anteriormente, você tem um sistema linfático que está ali de apoio na absorção, na retirada de toxinas. Então, você está estimulando todos os órgãos a se energizarem, a trabalhar melhor, está estimulando os intestinos na questão do peristaltismo e na liberação de serotonina, né? Coisa que, se a pessoa ela mesma vai fazer, a eficácia fica comprometida, nunca vai ser igual. E a contaminação sempre há risco. Você está trabalhando no final de um processo. Esse final de processo tem matéria em decomposição, tem fermentação, tem milhões de bactérias, tem vermes, tem, né, toda uma gama ali de contaminantes. Então, tanto a pessoa que está sendo tratada, quanto o técnico que vai tratar, quanto o ambiente, tem que ter uma preocupação muito grande com a questão da higienização. Porque um dos maiores contaminantes no processo é a hepatite. Se você vai trabalhar num paciente sem as proteções mecânicas, você está arriscado a se contaminar. Se o paciente for um contaminado de hepatite, você está arriscado a se contaminar. Né? Se você está trabalhando sem luva e houve um vazamento, os vermezinhos vão acumular embaixo da unha. Depois você esquece e bota a mão na boca. Olha só, quanta contaminação cruzada acontecendo. Isso, e o que você indica para poder a pessoa também ter mais conforto ao a gente introduzir a cânulazinha do equipamento? É óleo de coco que você usa? Ou Qualquer um lubrificante será bem-vindo, até a vaselina, o óleo mineral, se você usar um óleo, como é que chama, vegetal, sem dúvida melhor do que o mineral, né? É essencial. Né? Não deve usar óleos essenciais, porque o essencial vai fazer queimação da pele, vai arder, vai causar alergia, então o essencial não. Mas fora isso, pode ser um vegetal, né? Vegetal, óleo de amendoim, um óleo de coco, um óleo de amêndoa, um óleo qualquer que favoreça na lubrificação. Ok. Por último, a gente gostaria de saber mais assim, um pouco sobre os benefícios em fazer uma inoculação de uma forma de probiótico após terminar a sessão de enema. E se deve ser um mix de lactobacilos e bífidos, e como seria essa chegada desse probiótico, você mais ou menos já explicou o processo no intestino como um todo. Eles são capazes de chegar através da circulação? Então, os probióticos sempre serão muito bem-vindos, né? Tanto via retal quanto via oral. Porém, eu julgo, e pela minha prática, eu julgo que só se deve infundir os probióticos após
todo um programa de limpeza intestinal. Entendi. Porque senão você vai jogar produto fora. Entendi. Então lá para a 10ª sessão. Depois que terminar uma sequência de lavagens intestinais, você vê que está saindo muito pouca sujidade ou nenhuma, aí sim entra com probiótico, porque o intestino vai estar limpo para absorver aquilo que você está impondo. Senão você está impondo um produto bom em cima de uma sujidade. Aí é trabalho perdido, como é que chama? Material perdido. Agora nós falaremos sobre a prática em si do processo de limpeza intestinal ou lavagem intestinal. Esse é o kit que nós usamos para trabalhar aqui no consultório. Ele vem dessa forma, embalado. E tanto o profissional que vai atuar no trabalho, quanto o paciente, que no caso aqui é apenas uma modelo, Demonstração. vai estar paramentada de acordo com a necessidade do trabalho, o paciente com o avental descartável, o profissional vai estar paramentado também com luva, com máscara, com touca, com avental descartável, todo o aparato necessário para se evitar qualquer possibilidade de contaminação, certo? Então no kit ele já vem dessa forma, embalado numa bolsa lacrada, onde é aberto na presença do paciente, com todo o material necessário para que se faça o trabalho. O material vem um kit de luvas descartáveis, o funil para o abastecimento da bolsa, a cânula individual e descartável, o termômetro para medir a temperatura do chá que vai ser infundido, a bolsa embalada também para que não haja contaminação, é aberta só no momento da utilização, e 10 pacotes de composto de café orgânico e as ervas orgânicas que foram citadas anteriormente. Daqui é feito um chá usando água mineral e posteriormente esse chá será vertido na bolsa aqui vai o funil para alimentar a bolsa e depois, por gravidade, isso aqui vai ser pendurado a um suporte acima do nível da maca, e aí a bolsa abastecida a gente controla pelo registro, com a ponteira aplicada aqui, que eu não vou retirar para não contaminar. A ponteira aplicada aqui, isso vai ser introduzido pelo ânus e infundido o chá no volume de acordo com o que a pessoa consegue absorver. A partir do momento que está sendo infundido o chá e a pessoa começa a relatar incômodo, essa infusão será interrompida e a pessoa cuidadosamente, mantendo a retenção anal, vai se encaminhar para o banheiro e lá ela vai descarregar a primeira carga de material orgânico que tem que ser expelido. Volta para a maca, continua a infusão até que termine aqui a quantidade de chá que foi preparado para esse tratamento. Assim é feito uma condução numa condição profissional. O paciente vai estar deitado de lado
e vai ser infundido uma quantidade de chá. E antes também que ele vá para o banheiro, será feita uma massagem abdominal para favorecer o descolamento desses fecalomas que estão acumulados na parede intestinal. Esse é um processo que vai acontecendo de uma forma lenta, não é de uma vez só que isso acontece. Tanto que o kit vem com 10 sachês, no mínimo são 10 lavagens que devem ser feitas. E o espaçamento entre esses tratamentos pode ser 1 por dia, 2 por dia, de acordo com o nível de constipação de cada pessoa. Tem gente que demora 1 semana para ir ao banheiro, tem gente que demora 15 dias. Quando você consegue remover alguma coisa, sai uma pedra. Não sai fezes, sai uma pedra. Já petrificou de tanto que foi retirada a umidade daquele bolo fecal. Mas, então é feito paulatinamente e com um mínimo de 10 sessões. Normalmente, numa condição menos agressiva, você faz um espaçamento de 1 por dia ou dia sim, dia não, para que o mais rápido possível a pessoa se elimine daquela carga acumulada. E assim, com um kit eu vou resolver a situação? Não se pode responder isso, porque vai variar de acordo com a necessidade de cada um. De repente o paciente vai precisar mais do que de um kit de sachês para dar continuidade ao tratamento e a continuação da limpeza. A partir do momento que foi julgado, porque a eliminação, o paciente vai relatar para o terapeuta ou para o médico que estiver executando, ou o enfermeiro, o que ele eliminou, o quanto que eliminou, de que forma eliminou. Isso é a observação que tem que ser passada a informação para o paciente, que ele tem que trazer do banheiro para cá, para a maca, essa informação. Se ele sentou lá e deu descarga e não observou nada, fica comprometido aí a questão das informações. Então, tem que ser relatado, tem que ser reafirmado. Traz para mim a informação, ou deixa lá que eu vou olhar. O terapeuta pode também agir dessa forma. E aí a gente vai vendo o quanto que foi eliminado, o quanto que está sendo eliminado, até o momento em que a coisa começa a fluir, o chá sair mais limpo, né? Com menos carga, ou até, quem sabe, sem carga nenhuma. E esse é o momento ideal, que aí você vai começar a entrar com os probióticos. Entrou com os probióticos, você aí pode fazer os complementos nutricionais e tal. A princípio, de repente, até nas primeiras sessões, vão sair vermes, porque você fez uma vermifugação anteriormente ao começo do tratamento. Isso tudo são situações que precisam e devem ser observadas, e se possível anotadas, para você fazer um histórico, porque tem paciente que esquece, aí depois fala assim, eu não fiz isso, eu não vi isso, eu não passei por isso. Então o histórico é sempre muito bem-vindo, tá? E é esse, o processo é esse, a resposta sempre é muito satisfatória para quem faz o tratamento, porque vai se eliminando de toxinas, as pessoas começam a responder com qualidade de vida, com saúde, e como a gente costuma brincar na literatura, vão ficando mais sorridentes porque vão ficando desenfesadas. É isso, por hoje, um grande abraço a todos, felicidade, e se atenham às informações que eu acho que são relevantes. Fiquem com Deus. Agradecemos a todos e até o próximo programa. Até. Obrigado mais uma vez a vocês por terem me convidado. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo
e espero que tenha trazido aí alguma gama de esclarecimento. E acho que posso dizer, por nós, nos pomos à disposição para maiores esclarecimentos, se houver necessidade. Fiquem com Deus e um grande abraço.